A seguir, IIGD Irajá. Nós temos de ser, diante de Deus, irmãos, o apóstolo Paulo usa umas figuras. Nós temos que ser simples como crianças para aceitarmos tudo que Deus fala. Mas temos que ser prudentes como serpente para o diabo não nos enganar. Olha só que coisa interessante, que fogo cruzado. Simples, 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 mas prudentes como serpentes. Atentos, porque Satanás ele faz de tudo para derrotar o ser humano, para destruir o ser humano. As misericórdias de Deus se estendem. Mas quando a pessoa se converte, irmãos, bom, se ela se converteu, ela nasceu de novo. Se nasce de novo, vai ter que aprender tudo de novo. Mas é aí que muita gente se atrapalha. Há pessoas que ocupando um certo espaço na vida secular, chegam para Jesus muitas vezes com um espírito muito altivo e não aceitam a simplicidade de Jesus. Então vamos começar pela simplicidade de Jesus. Atente bem para essa simplicidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 1, no versículo 18 e 19, diz assim, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha, irmãos, é impressionante a liberdade que Deus dá ao ser humano, até mesmo de poder não crer na sua existência. É interessante como existem pessoas céticas nesse mundo, não crê em Deus. Tá bom, e Deus respeita, não quer crer. E a misericórdia dele é tão linda que ele diz assim, vai e prega. Não deixa ninguém de fora, pregue a toda a criatura, está escrito? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado? E quem não crer? Mas não quer ouvir, não crê? Não crê, então imagina se vai aceitar que vai ser condenado. A falta do respeito a Deus tem sido muito grande, irmãos. E agora eu não estou falando do mundo, estamos falando do povo de Deus. Mulher não respeita marido não ama a mulher, abre a boca estupidamente, como diz o pecador, o amor acabou, filhos não respeitam pais. O que está acontecendo? Está acontecendo o que sempre aconteceu. O mundo jaz no maligno, o diabo tenta dominar o mundo inteiro. O mundo todo jaz no maligno, está na palavra. Aí o que Deus faz? O que Deus fez? Você vê que Deus escolhe pessoas para fazerem a obra dele. Mas ele chama todo mundo à salvação. Não fica ninguém isento, não fica ninguém excluído, ninguém excluído do plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a pessoa aceita Jesus, irmãos, ela precisa abrir o coração e entender as coisas de Deus com um coração simples. Não adianta ela tentar, com a bagagem de conhecimento que ela tem do mundo, tá? Querer enfrentar Jesus. Se formos falar do mundo, eu tenho um testemunho recente aqui na igreja, que eu tenho contado algumas vezes, que é muito interessante. A ciência médica está bem avançada e sabe o que diz, dentro do mundo físico, mas não conhece o mundo espiritual. Não sabe quem é Jesus. Não sabe. E nem sabe como ele opera. Nem sabe como ele atua. Uma senhora chegou aqui, uma jovem mulher, ela não é membro aqui, tá? Veio para cá para participar algumas semanas. Como as pessoas costumam dizer por aí, vou fazer uma corrente. Eu acho isso erradíssimo, porque corrente prende, não liberta ninguém, mas deixa pra lá. Bom, ela veio para passar algumas semanas e foi convidada por uma amiga. Por quê? Apareceu alguma coisa no colo do útero, começou a sentir 2 úteros, foi crescendo, ficando volumoso, e foi então, né, fazer o que tinha que ser feito. Foi ao médico, uma médica, encaminhou-a, né? E feitos os exames e feito o exame mais acurado, a médica disse, olha, vamos fazer a cirurgia, você vai entrar no caminho da cirurgia e depois o tratamento será conforme o resultado da cirurgia. Bom, enfim, deu um câncer. Essa moça já é de Jesus e uma amiga, colega de trabalho, disse, olha, nós estamos no momento, na nossa igreja, num trabalho sobre fé, curso fé.
você não quer vir comigo? Você é de Jesus. Vou sim. Aí veio. Primeira semana, ouviu a palavra, pegou a lição, foi. Segunda semana, terceira semana, veio a fé ao coração. Apresentou as mãos, pôs as mãos sobre o baixo ventre. E ela disse, eu quase gritei, porque foi uma coisa tão sobrenatural, como que um fogo. Mas foi tão rápido que não deu tempo de gritar. Só que dentro de mim aconteceu uma coisa interessante. Ela disse, não sei explicar, mas eu tive certeza que eu não tinha mais nada. E aí começou um suplício. Por quê? Antes de iniciar, antes de entrar na fase da cirurgia, com os exames, com o diagnóstico, né, segundo a médica, o laudo definitivo do fato, ela teria que entrar na cirurgia. E aí, ela tem aquela certeza. Ela vai até a médica e diz, doutor, eu não posso me submeter a uma cirurgia, porque eu tenho certeza que eu estou curada. Começou ali o problema, um choque. A médica está sabendo o que está falando, por todo o lado científico, pelo lado material. Tem materialidade. Tem comprovação. Comprovação científica. Mas ela não conhece o mundo sobrenatural. E a menina está dizendo, mas eu não posso me submeter a cirurgia. Mas você tem que fazer, porque se você demorar, se você procrastinar a sua cirurgia, você só vai agravar o seu estado. Depois não podemos responder por você. Doutor, eu não posso fazer. Só tem que pedir novo exame. Não posso pedir. Você fez todos os exames cabíveis, todos. E aí, conversa com a amiga. E a amiga disse, olha, o remédio é você orar pela médica para ela inclinar o coração e aceitar. E aí vai. Recebe telefonema, recebe comunicado. E ela volta lá. E a médica disse, você já sabe que você tem. Você já sabe que você tem. Doutora, eu tinha, mas eu tenho certeza que não tenho mais. Faça um novo exame. Não posso, eu não sou doida. E a médica ainda ficou brava, ficou nervosa com ela e disse, olha, eu não fiz faculdade por correspondência e nem tão somente e não fiz também online. Eu não fiz uma faculdade de medicina à distância. Até porque, pelo que eu sei, até hoje ainda não existe. Mas, enfim, a médica foi muito clara com ela. E disse, olha, preste atenção, porque eu não brinco com a medicina. No seu estado, você está atrasando e piorando a sua situação. E ela volta, não fala nada com ninguém, continua orando. Isso foi de setembro de 2018 a janeiro, meados de janeiro deste ano. Como eu disse, essa menina é membro de outra denominação. E aí ela veio, foi vindo. Bom, resumindo os fatos, em janeiro a médica, tá bom. Tipo, já me encheu a paciência, tá bom, vou liberar, vamos fazer tudo de novo. Não precisou. No primeiro exame constatou que o útero dela estava limpinho. Limpinho. Então eu vou te dizer como essa moça fez o relato do seu testemunho. Quando a médica pegou o primeiro exame em janeiro, falou, não, isso aqui não fui eu que te pedi. Doutor, o seu nome está aí. Então esse exame não é seu. Doutor, o meu nome está aí. E eu me submeti ao exame. Presta atenção. Eu não estou doida. Eu não estou louca. Mandou fazer mais alguns exames. Tudo bem, não sei o que aconteceu, mas você não tem nada. O seu útero está limpo. Volta daqui a 6 meses que a gente quer examinar tudo de novo. 6 meses. Se você ler esse versículo e colocar o coração, você vai entender tudo. Lê o versículo 18 e lê o 19. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos. Então o que é loucura para o mundo, ou para quem não consegue crer,
É o poder de Deus. Então você está aqui porque você crê no poder de Deus. Agora, irmãos, por que os cristãos são tão oscilantes em crer? Por que alguns cristãos colocam numa balança? Ah, porque conheço Dona Fulana há X anos, tem uma doença, acredita na cura e não está curada, nunca foi curada. Eu vou te fazer uma pergunta. O que a fé dela tem contigo? Nada. O que o problema dela tem a ver com você? Nada. Por que o cristão continua errando o alvo, irmãos? Por que o cristão continua errando o alvo e fica olhando para um, fica olhando para o outro, fica querendo medir Deus? Para, meu irmão. Você quer a sua bênção? Mergulha na palavra. Você quer agradar a Deus? Respeite a palavra, mas esteja disposto a ouvir as repreensões que a palavra de Deus dá. Às vezes uma fase dessa, de humilhação aos pés de Jesus, é quando o cristão com o coração mais quebrantado dá mais atenção a coisas que já ouviu, que já sabia, mas que estavam como que apagadas dentro dele. Você quer ver coisas apagadas dentro de uma pessoa, dentro de igrejas? Uma coisa apagada dentro de pessoa, uma pessoa dentro de igreja. Esfriamento do casamento. Aí você abre a Bíblia e vê Deus dizendo assim: marido, ame a sua mulher. Até quando, irmãos, os cristãos vão ter o amor como um sentimento como é no mundo? Não, porque eu não sinto mais nada. Meu irmão, não importa se sente ou se não sente. Você casou, a mulher é tua. E Deus disse: e agora? Agora vocês se tornaram uma carne. Você vai pegar essa carne e cortar no meio? Você corta a carne do açougue, meu irmão. Vai alcatra para um lado, costela para o outro. O fígado vai parar lá na Zona Norte. Vamos lá. O coração do boi vai parar lá no sul. Mas o casamento não, meu irmão. É para andar junto até o fim. Você está vendo a loucura? É impossível, loucura. Loucura para quem se perde. Porque para Deus é a realidade. Por quê? Porque amor não é sentimento. Amor é doação de vida. Mas você não pode afirmar isso. Lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia, minha irmã. Lê a Bíblia, meu querido. Muita gente diz assim: se Deus amasse as pessoas que Ele criou, os hospitais não estavam lotados. Se Deus amasse as pessoas, Ele cuidava para que ninguém tivesse ódio, não houvesse nenhum assassinato. Ah, é assim? E a liberdade que Deus te deu? E o livre-arbítrio? O primeiro casal da face da terra teve a desgraça de ter um filho assassino e um filho assassinado. Caim e Abel. Pergunta se Deus não foi falar com Caim. Antes de Caim assassinar o irmão dele, Deus foi até Caim e disse: Caim, por que você está com esse semblante tão irado? A pessoa entra numa igreja e escuta a palavra e não escuta, irmãos. Quantas pessoas estão com a vida destruída, estão dentro das igrejas, e escutam e não ouvem, escutam e não ouvem, escutam e não ouvem. As pessoas se acostumam com a palavra. Um erro grave é acostumar com a palavra. Não se acostume com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo, disse assim, ele disse: eu não me aborreço de escrever para vocês as mesmas coisas. Sabe por quê? Isso é segurança, é a segurança, é a vossa segurança. Eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Mas enquanto o cristão tiver nessa criancice, meu irmão, ou nesse sistema da inteligência mundana, já cansei de ouvir isso. Cansa de ouvir Deus, vai. Aí o diabo vem dar-lhe uma rasteira, meu irmão. E aí? Pois é. Aí os exames da moça, todos eles, tudo limpinho. Útero limpinho, 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 limpinho. E aí? Aí entra o versículo 19. Você quer ler comigo? Porque está escrito: pelo sistema sentimental do século 21, ou de muitos séculos, não é? Pelo andar da sociedade. Você imagina o Abraão, olha só. Deus, quando chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade.
Quando Deus falou com ele a primeira vez. Aí disse, ó, sai daí da casa dos teus pais, sai desses costumes. Nós não vamos ficar aqui falando tudo que você já sabe realmente. Mas vamos lá. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele sai sem saber para onde vai. Você se converteu? Você não está sabendo o que Deus quer de você. O que você vai fazer? Entra nos caminhos de Deus. Entra no primeiro caminho que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Entra na palavra. Começa a ouvir. Sabe o que acontece? Vai cortando erros. Vai aparando as arestas. Vai abrindo entendimento. E vai começando com coisas novas. Onde havia o ódio, vem a paz. Onde havia a cobiça, vem a simplicidade. Onde havia a vaidade, né, irmãos? Isso, pois é. O orgulho, vem a humildade. Mas tem gente que não entende. Tem gente que se converte e continua andando nos seus caminhos. Então Deus disse, ó, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Aí sabe o que Deus faz? Deus escolhe as pessoas mais simples. É impressionante. E eu nem estou falando mais de Abraão. Eu vou falar de Elias. Você sabia que Elias foi um profeta pobre que andava vestido de pele de camelo, pele de bicho? Quem sabe? Quem sabe? Levante sua mão. Você daria ouvidos a um Elias? Normalmente o povo do Oriente Médio não é muito alto. Eu fico imaginando Elias baixinho, com aquela roupa de pele, pregando sobre Deus, falando ali do poder de Deus para as pessoas, e mostrando o que estava certo, o que estava errado. E alguns olhando para ele, esse sujeito é louco, ele está baixinho, maluco, perturbado. O rei da época era Acabe. Acabe foi engraçado. Ele se apaixonou por uma feiticeira. É que o nome está em foco aí. Jezabel. Eu não vi. Estou sincero para vocês. Conheço Jezabel pela palavra de Deus e a gente vê Jezabel aí atuante mais do que nunca. Aliás, hoje não é Jezabel, são as Jezabels. E aí, o Acabe casa com uma feiticeira. Caramba, ele irritou muito. O Elias era... Você imagina, o Elias é o profeta do povo de Israel. Ele tem que receber de Deus a palavra e levar para o Acabe. E Acabe dominar o reino dele, dirigir o povo do reino, o povo de Israel, pela palavra de Deus na boca de Elias. Aí vai o Elias. Aí o Elias descobre que o Acabe se casa com uma feiticeira. Mas o baixinho é tenso, o menino fica nervoso. Tenho que acabar com esse sujeito, o que eu faço com ele? Deus, ele casou com uma feiticeira. O casamento é sério, mas o dele foi na maca. Já sei o que eu vou fazer. Eu creio em ti, Senhor, e sei que tu me fizeste a tua imagem e tua semelhança. A tua palavra tem todo o poder, a tua palavra na minha boca também tem todo o poder. A minha palavra tem poder porque o Senhor me fez. Ele foi lá na cara do Elias, do Acabe. Vamos lá, marca aqui essa página e vai comigo lá agora. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Juntos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que será que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança? Que imagem é essa? Que semelhança é essa? Pois é. O Elias entendeu. Então aquele moço a quem ninguém dava crédito, aquele senhorzinho, com aquela pele, com aquela pobreza, com aquele jeitão, e ele vai lá diante do rei. Olha aqui, vive o Senhor,
Ou seja, o meu Deus não é morto, não. O meu Deus não é morto, não. Não é uma imagem de escultura, não. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu estou diante da face dele. Você sabe qual é a face de Deus? Não sabe? Você encontrou Deus na Bíblia? Encontrou Deus na Bíblia? Então você encontrou a palavra? Está aí a face de Deus. Pelo que eu sei, a voz sai da boca. E a boca está na face. Se todo ser humano respeitasse a Bíblia, meu irmão, as coisas mudariam de figura. Pessoas abrem uma Bíblia e não tem tremor a Deus. Eu não disse temor, eu disse tremor. Elias tinha respeito a Deus. Elias tinha temor a Deus. Elias desafiou Acabe e disse: olha aqui, eu estou perante a face desse Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo. Versículo de número 1 ainda. Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo. Por que o cristão não assume isso, irmãos? Para impedir Satanás de tocar na sua vida. Para impedir Satanás de tocar no que é seu. De entrar no seu território e fazer a bagunça. Sabe por quê, irmãos? Porque os cristãos do século 21 andam muito ocupados. Fez um mestrado, vai fazer um doutorado. No Brasil é pobre, então vamos lá para fora. Depois vamos ao pós-doutorado. E depois a ciência fala mais alto. E deixa a simplicidade de Jesus de lado. A doença bate. E aí? Vocês não entendem. Vocês não sabem nada. Se vocês estudassem o que é. Se vocês estudassem para entender o que é científico, comprovação, materialidade, vocês acordavam. Enquanto o cristão, irmãos, estiver no natural, o diabo vai fazer a farra. Sabe por quê? Porque o que é de Deus é sobrenatural. Sobre o natural está aqui. As coisas de Deus estão aqui. É sobre. A Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, a bênção vem sobre e o alcança. Então a bênção está sempre no ar, por perto daquele que é de Deus. Mas você sabe que às vezes o próprio cristão com a sua boca, ele afasta a bênção? Ele afasta. Só de você confessar o medo do mosquito, a tua porta está aberta na tua saúde. Ô pastor, lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia, meu querido. Pastor, o sintoma, esquece o sintoma. Esse homenzinho, com jeito de doido, vestido de pele de ovelha, porque eram assim os profetas da época. Assim foi também João Batista, não é o nosso caso. A gente usa o texto. Mas vamos. Então aquele homenzinho, o Elias devia ser chamado de doido. Esse doido fica por aí andando. Vai procurar o que fazer, moço. Vai catar cavaco, vai rachar lenha. Fica aí falando de Deus. Para, seu perturbado. É? Pois Deus ouviu a oração e quando Elias disse: nestes anos não haverá chuva, nem orvalho sobre a terra. Lá no céu se escutou. Deus ouviu e disse: Elias está falando? É o Elias. Não haverá nestes próximos anos nem chuva, nem orvalho. Anjos, segurem todas as nuvens. Por quê? Porque Elias disse. Elias disse. Elias disse. Elias disse. Elias tinha repercussão no céu. Tem muita gente que tem repercussão forte aqui na terra. É o doutor fulano. É mesmo? No céu não se ouviu nada ainda. Quem é esse, pastora? Pois Deus segurou a chuva. Quem sabe que Deus segurou a chuva? Então volta lá em 1 Coríntios. E eu vou te mostrar a realidade. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 agora. Quem lê comigo? Mas Deus escolheu as coisas.
E 28. O baixinho, doidinho, acabou com o reino de Elias, de Acabe. Elias acabou com o reino de Acabe. Acabou ou não acabou? Acabou. 3 anos sem chuva, 3 anos e meio. A chuva ficou suspensa, não houve chuva. O que aconteceu? A vegetação secou, o gado morreu, o rei ficou pobre, o povo não tem o que comer, está todo mundo com ódio do Acabe, todo mundo com ódio do Acabe. E você quer saber o que Deus fez com Elias? Volta lá em 1 Reis 17, para ver o louco sendo atendido por Deus. 1 Reis 17, versículo 3, versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te... Eu tenho ordenado. Deus disse isso para Elias. Eu tenho ordenado. Irmãos, muitos empresários passaram pela crise, porque Deus enviou os anjos que selecionaram certa clientela. Mas a maioria sucumbiu, porque é a crise. Muitos estão fazendo os tratamentos médicos violentos. Muitos já partiram para a eternidade. Sabe por quê? Pois é, porque a ciência falou mais alto que a loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura. E Deus disse para quem se perde. Será que é por acaso que Deus diz: o justo viverá da fé? O que é fé? Pois é, você não precisa de fé porque você tem. Você precisa de fé porque você não tem. Mas o que mais? Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Só tinha carne para Elias, ninguém mais tinha carne. Fala que é loucura. Abra a boca para falar. Fala contra o povo de fé. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.